Satanás está na terra? Aqui é o lugar da sua habitação? Bom, alguns equivocadamente dizem que quando ele foi expulso dos céus, ele foi lançado na terra. E além dele habitar hoje na terra, ele teria destruído a terra e tornado a terra sem forma e vazia. Bom, isso não é uma verdade. A verdade é que o lugar da sua habitação hoje é as regiões celestiais. Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta, a luta da igreja, não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, contra toda a hoste espiritual do príncipe desse século. Ou seja, alguns acreditam, pelo fato de toda essa maldade, de tudo aquilo que acontece na humanidade, acreditam que tudo isso provém de Satanás por aqui ser o lugar da sua habitação, mas isso não é verdade. O texto que usam muito para dar base a esta falsa afirmação é o texto de Apocalipse capítulo 12, do verso 7 em diante. Eu vou ler para vocês. Diz assim: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Entenda que o texto está dizendo que ele foi lançado na terra, e o texto chama ele de antiga serpente. Ora, se esse fosse o momento da rebelião, em que ele foi lançado dos céus, no plural, se esse fosse o momento da rebelião, ele jamais seria chamado de antiga serpente. Se o texto estivesse dizendo, relatando aquele momento em que ele foi lançado, ele não poderia ser chamado assim, porque a antiga serpente já é quando Deus já havia feito todas as coisas e criado o homem. Aí sim ele veio como uma antiga serpente e enganou Eva. Porém, o texto aqui que eu acabei de ler para vocês está falando de um período da grande tribulação, quando Israel será perseguido, e que Satanás nesse tempo, como diz também em Daniel capítulo 12, que Satanás nesse tempo vai ser expulso de lá por Miguel e os seus anjos, e os anjos que estão com ele. Ele sendo expulso de lá das regiões celestes, vai ser lançado na terra. Você pode se perguntar também, mas para onde que ele foi expulso então? Dos céus para as regiões celestes? As regiões celestes não são o céu? Sim, porque o texto diz que ele foi expulso dos céus. Ou seja, Paulo diz que foi arrebatado um dia até o terceiro céu. Então não existe só um céu. Esse lugar onde Satanás habita hoje é um lugar abaixo desse céu, abaixo dessa realidade onde Deus está. É chamado de regiões celestes. Nesse lugar é que ele atua, e ele às vezes vem na terra também, e demônios saem das regiões celestes e vêm atuar na terra. Porém, aqui não é o seu lugar de habitação, sendo que, por esse motivo, é que a igreja, qualquer cristão nascido de novo, pode expulsar demônios e lançá-los no abismo, justamente por isso, porque eles estão na terra ilegalmente, porque a terra Deus deu aos filhos dos homens, e as regiões celestes hoje, no momento, é o lugar da sua habitação, é o seu domicílio. Por isso, o texto, eu não me lembro se é em Pedro ou se é em Judas agora, mas diz que aqueles demônios, aqueles anjos caídos, que deixaram o seu domicílio e que atuaram na época do dilúvio, anterior ao dilúvio, perdão, esses demônios que não guardaram o seu domicílio, mas que desceram para a terra, eles foram aprisionados, foram colocados em prisões. Por quê? Porque eles deixaram o seu domicílio e vieram atuar terrivelmente na terra na época do dilúvio, sendo assim lançados no abismo, que é outro lugar que está lá no Sheol ou no Hades. Assim sendo, quando todas as coisas estiverem sendo completadas, que a igreja for arrebatada, que entrarmos no período da grande tribulação, e aí sim, na metade da grande tribulação, ele será derrubado das regiões celestes para a terra. Por isso o texto diz: alegrai-vos, ó céus,
Mas ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu a vós, e ele desceu com grande fúria, e ele está com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja que ele, naquele momento que ele foi lançado, foi dito que ele estava com grande fúria e ira. Por quê? Porque pouco tempo lhe restava. Então a habitação de Satanás hoje é as regiões celestes e não a terra.